A consciência oscila. Tendemos a aprender, ao longo de sociedade, que a consciência se refina ou se potencializa conforme o tempo passa, ou seja, com a idade. Mas isso hoje é realidade? O que você acha? Por exemplo, o Código Penal tem uma cláusula que diz que o jovem, até os 14 anos de idade, não pode se relacionar com adultos por não entender a responsabilidade acarretada nas consequências dessa união. Seja estável ou seja em questão de namoro. Mas daí, na mesma vibe, a gente ouve notícias, daquilo que eu não gosto de mencionar o nome, que começa com E e termina com R. Eu prefiro o termo predador sexual, que se envolve, já com avançada idade, com esses incapazes. Então, onde a consciência ela fermenta e cresce com o passar do tempo? Não na nossa realidade atual. A consciência, ela não pode ser explicada, porque se você explicar a consciência, ou você está buscando consciência, é porque você não tem. Então é mais comum que se atire no abismo da inconsciência. E o que é a inconsciência? Essa sim oscila. Essa muda o tempo inteiro. Você não está mais consciente pela manhã e depois inconsciente pela tarde. Depois com sonolência, mais inconsciente ainda. Não. Na verdade, se você perceber, não há quase nenhum ato que você tenha feito durante um dia de vida que não tenha sido inconsciente, ou seja, mecânico, automático ou autônomo. Por quê? Porque você chega no fim do dia exausto. Se você estivesse vivendo tudo que você está fazendo de momento a momento, e eu digo, a consciência, o que é mais perto de descrevê-la, apesar que não deveríamos fazer isso, é que a consciência é o desconhecido de momento a momento. É o que você é. Então, o que é a consciência? A consciência, ela é imutável. Como o Sol. O Sol continua lá. O que se movimenta e oscila e modifica a sua posição são os planetas. Por isso temos dias e noites. A noite no Sol? Não. A ciência, com a sua inconsciência legalizada, nós vamos chamar de acadêmica, ela especifica que a cada 11 anos o Sol pulsa mais intensamente. Mas na verdade é porque durante um pouco mais de uma década eles não estão observando o Sol no momento em que ele, na verdade, ele pulsa todos os dias. Só o que muda é a percepção na ignorância humana, que acha que agora é mais, agora é menos. Porque ele mesmo está sempre se modificando, mas sem chegar a um resultado comum. Quando você percebe o firmamento e a natureza, que também é inconsciente, por isso que ela devasta, ela não quer saber,
Ela arrasta uma residência com criança dentro, com idosos. Ela não tem essa informação, não quer dizer que ela tenha malícia intrínseca. Ela simplesmente está fazendo o papel dela, de base, de matéria. Ela se comporta como foi feita. Então, se há algum culpado, foi quem, né, fez o projeto, que não é o caso aqui nesse vídeo. Nós queremos entrar em nós. O que somos nós? Que é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo que se envolve na espiritualidade vem com um monte de clichês, respostas prontas, ainda terceirizadas. A resposta nunca vem de dentro. Porque não há resposta. Porque para a realidade da consciência não há inquirimento. Ela não pode ser julgada. Porque não pode ser dividida. É uma coisa só, que permeia tudo, invisivelmente. E se é invisível para você, imagina como você saberia o que é. Se para você a sua consciência é invisível, imagine a consciência dos outros. Aqui, por exemplo, temos uma escala, né, de David Hawkins, que eu vou deixar o crédito depois, você vê o quanto se oscila. Mas é seguro essa numeração, chega lá na iluminação, percebo? Faça um comparativo com a iluminação, a extrema direita com, né, o primeiro gráfico, que eu vou ler aqui. Vergonha. Ou seja, por que essa oscilação? E quem mede isso? Né? Seria muito frágil especificar que a iluminação chega a 1000 Hz, porque isso é ad infinitum. Sendo em ad infinitum, as possibilidades são, né, abissais, astronômicas. Você não chega a uma contagem. Seria como o cientista na Terra, usando a demente, né, e a mente sempre mente. Ela simplesmente especula e presume. Essa é a ciência, sem o cons, sem o prefixo, que a daria alguma utilidade perene. Sobre a distância entre um objeto sideral e um planeta. Tantos anos-luz. Como? Se você não está lá na outra ponta, ou não tem ninguém na outra ponta com, né, uma fita métrica medindo. E isso, infelizmente, a gente faz também quando vai definir algo super abstrato como a consciência. A gente quer dar nomes para a consciência. Eu sou o eu sou a luz, né, como se ouve aí. Eu sou o todo, todos somos um. Pode ter certeza que a mente não sabe o que ela está emitindo pela boca quando diz essas falácias que se tornam clichês até mesmo dentro da única coisa que deveria salvar a nossa consciência, que é a espiritualidade. Também se diz que com a evolução se aumenta o grau de consciência. Isso também acaba sendo uma falácia, porque não tem uma comprovação prática. O mineral ainda está aí, inconsciente. A planta ainda tenta. O animal ainda é feroz e o homem ainda mente para si mesmo, né, com raciocínio, que é apenas para poder ter uma vida mais confortável comparado com o homem que pensava menos, na primitividade ou na medievalidade. Né? Idade Média, por exemplo, não se concebia, né, que um dia teríamos luz noturna artificial. Era tudo à luz de velas, lampiões, né, com risco potencial para as moradias, porque usava de combustível. E eu vou falar agora do combustível. Vou dar um exemplo prático.
né? Coisa que eu fazia. Confraternização, como um churrasco em família. Eu costumava meditar na chama. Se você fazer isso, você vai dar uma outra cara para esses atos, muitas vezes, né, mecânicos, obsoletos. Né, apenas para encher a cara e se reunir para falar a ermo. Eu percebia que a chama que eu acendia, ela está em potencial sempre. Basta uma faísca, a chama aparece. Então a chama, vamos fazer uma alegoria, né, muito distante do que é consciência. Não estou definindo de maneira nenhuma. Mas digamos que a consciência fosse luz. Ou possa que a gente se decepcione, na verdade, é a pura escuridão iluminada. Porque há um abismo do ego, onde ele já está inserido. E há um abismo iluminador, que se chama absoluto. É o abismo solvido, já resolvido. Então, voltando para o exemplo prático, né, de como você faz um churrasco, por exemplo, né, parece que eu estou fazendo costuras não uniformes no assunto, mas você vai ver onde é que eu vou chegar. Eu percebia que eu tentava manter aquela chama, porque consciência, acreditamos que é algo que se mantém. Se não for contínuo, não é consciência. Eu percebia que o que oscilava era o combustível. Em quê? Em quantidade e principalmente em qualidade. Muito mais qualidade do que quantidade. Porque uma pequena porção comburente, se tiver qualidade para ser consumida, se tornar energia, fazia com que as coisas acontecessem. Por exemplo, você assar a carne, né? Não estou aqui fazendo apologia a consumo de carne vermelha, mas só para você entender que se for falar de consciência, primeiro você vai ter que parar de pensar em consciência, em buscar. E definir como uma coisa que não muda. Se você muda, então você não tem consciência. Se você busca e não entende que és consciência, apesar de não traduzir automaticamente, você não tem consciência. Os próprios seres de luz, que eu já entrei em contato, por exemplo, dentro do panteão umbandista, né, a Umbanda, a bênção do Senhor, aparecem no astral muitas vezes para nos auxiliar nesse aspecto. Às vezes o ambiente está tão estagnado que eles procuram pontos nas paredes das moradias e insuflam um hálito dos seus veículos astrais para que abra-se um canal, para que essa energia inconsciente vaze e entre uma outra classe de energia, uma outra categoria mais refinada, porém controlada. Porque os corpos inconscientes, lunares, como te chamam, os quatro, mente, emoção, vida, né, que é o vital, e o corpo de ação, o boneco, a inteligência artificial em nós, né, o robô, não suportariam diretamente o impacto como nós. Por exemplo, vamos para o Sol, que é o nosso Sol do nosso sistema, a gente não suporta a sua luz, né, nos altos do verão. A gente reclama, a gente pode parar até no hospital. E é o nosso Sol que nos dá vida. Aqui só conseguimos viver mesmo na inconsciência quando tudo é controlado. Tem que estar tudo organizado, inclusive na inconsciência. E o que é inconsciência? A inconsciência é ego. E o que é o ego? Ego é um pensamento de alguém. Ah, é a cara da mãe, cara do pai. Então você
não tem a sua própria cara. Inclusive tem um convite aqui que eu faço, uma meditação antes de conceber o sono, você fazer uma pergunta, né, que é na verdade um koan. Koan é aquela pergunta aparentemente sem resposta direta. E isso providencia um aquietar, um cala-boca na mente, literalmente. Que é, que aparência eu tinha antes de passar a nascer, né, passar a existir? Não é nessa existência, todas. Antes desse ciclo começar com você. É você que você deve descobrir quem é você. O que é você, na verdade. Porque quem é você é o que você está. Mas como a consciência ela é livre, onde é que ela está? Não está em lugar nenhum, não está dentro do corpo, não está dentro do mundo. O próprio firmamento ele é imutável, pode acontecer qualquer evento no cenário, né, em seu seio. É 3-1 Atlas, é Oumuamua, é Harley. E fica por aí, né, fazendo espetáculo, e o firmamento continua como? O mesmo. Então essas coisas que nós devemos, né, colocar a nossa atenção, sair um pouco da caixa, para, né, poder vir com algum argumento plausível sobre o que é consciência. Eu sou consciente, eu atravesso na faixa de pedestre. Tá, mas você atravessa na faixa de pedestre. Você está fazendo isso conscientemente? Porque você quer respeitar a lei? Porque você não quer trazer problema para si e para os outros? Ou porque você teme a lei? Tá aí, o medo é uma frequência. Não sei se dá para se medir exatamente, né, com precisão, mas tudo é inconsciente. Tanto que você chega em casa, tudo que você quer fazer é tirar o sapato, tomar um banho e ir dormir de novo na inconsciência. Aí vai parar lá no sonho e se repete tudo o que foi, né, registrado durante o dia que você queria fugir. Então sonha acordado e sonha dormindo. Onde está a consciência? Os próprios seres de luz, já entrei em contato, com não mais do que uma meia dúzia, porque eles são bem evitativos, arredios. Por quê? Porque eles não querem nos confundir. Eles também estão buscando como nós. Sabe aquilo do não se basta? Eu tenho luz, estou brilhando, mas eu queria mais. Essa é a natureza humana, do querer mais. Não é como o animal, né, um reino mais atrasado que nós, que com um osso sem carne ele se basta. Ele chega a enterrar para reaproveitar. Nós não, nós queremos mais. Por quê? Porque nós estamos no interlúdio, na interface entre o inferior e o superior. A gente ainda não sabe o que é, por isso que a gente está buscando. E muitos desses seres que aparecem em bocaduras, né, quando se referimos aos mundos internos, intramundos, agarthas, nas cidades astrais, Duat, Badagas, aparecem às vezes em pontes, né, fazendo guarda, para não passar qualquer, né, resíduo que possa manchar a impecabilidade dos lugares, porque é muito difícil mantê-los assim, como a sua casa, né, não pedir para alguém tirar o sapato e veio da rua, depois que você teve todo um trabalho de limpeza, né, profunda. Eles mesmos evitam se aproxegar, e às vezes a gente se acha, né, desassistido, abandonado. Não é, para não criar de novo fascinação e tirar o foco da busca da consciência. Apesar que se ainda busca porque não tem. Mas não deve se atravancar o caminho dos outros quando a gente mesmo não anda. Então esses seres mesmo sabem de sua limitação, eles estão a par. Isso já é consciência, é saber o quanto você não é. Paz e bem-céu a todos.